Pavinato. Mota, eu te mandei um quarto livro sobre esse tema. Não sei se chegou ainda até você, mas eu pedi para minha produção mandar, que é Estética da Estupidez, que é meu. E eu narro, inclusive, uma passagem no Largo São Francisco, que foi onde eu comecei, né, a parir esse livro. Foi onde as minhas experiências com esse tipo de estupidez começaram a formar. Depois você me diga se chegou Estética da Estupidez até você. Eu te aviso. Obrigado, Pavinato. Ainda não chegou, não. Assim que chegar, eu te falo. Muito obrigado. Ok. Bom, Largo São Francisco. Uma vez eu fui dar uma aula, há poucos anos, e a pedido da professora Patrícia, de Direito Civil, eu cheguei lá e alguns alunos falaram: olha, é aquele fascista entrando. Bom, pois, muito bem. Quem disse isso para mim era um menino que estava com o seu namorado ali nas arcadas, de mão dada. Eu falei para ele, criança, no começo dos anos 2000, não faz tanto tempo assim, faz pouco mais de 20 anos atrás, não existia gay assumido na faculdade de Direito. Aliás, não existia gay assumido nos escritórios de advocacia. Os advogados gays eram enrustidos, casados, tinham um filho e enganavam as mulheres. No Largo São Francisco, eu fui a primeira pessoa a sair do armário na graduação, logo no começo dos anos 2000. Então, se hoje você está dando bitoca na boca do seu namorado aqui dentro, você está dando bitoca porque eu fui o primeiro a romper com esta barreira e agora você me chama de fascista. Quando você nasceu, criança, eu já estava passando um bocado aqui onde agora você se sente, nestas arcadas, neste pátio onde você se sente o dono. O Centro Acadêmico 11 de Agosto, a partir especialmente do ano de 2003, ele sempre foi embalado pela retórica da esquerda. Todos aqueles que eu vi nos anos de governo Lula, no Centro Acadêmico 11 de Agosto, que eram embalados pela esquerda, hoje trabalham com algum assessor do PT, são assessores de pessoas vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, todos. O Centro Acadêmico, na minha época, que foi a época que Lula era presidente, seu primeiro mandato, foi um celeiro de profissionais para o governo petista. Pois bem, eu já vi o Centro Acadêmico fazer protestos contra o João Grandino Rodas, que foi diretor da Faculdade de Direito e foi reitor da USP, que, aliás, deu um jeito na USP, porque a USP estava uma carquilha econômica, mas eles nunca chegaram a esse ponto abjeto que se chegou com essa carta. Eu li essa carta ontem, eu fiquei realmente, além do nojo, com vergonha, porque tantos são os erros de gramática nessa carta que eu falo, não é possível. Esses alunos não fazem mais FUVEST para entrar? Não fazem mais? Será que isso é um problema da cota? Eu nunca vi uma pessoa que passa na FUVEST em língua portuguesa escrever uma carta tão vergonhosa e tão cheia de erros de português. É uma vergonha. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, minha alma mater, que era considerada a melhor faculdade de Direito do país, é a primeira faculdade de Direito do país, fundada em 1827 por Dom Pedro I. E a primeira a entrar em atividade. Porque o decreto ele cria Faculdade de Direito em São Paulo e Olinda. No decreto, São Paulo vem primeiro que Olinda e o funcionamento começa antes em São Paulo e só em 1828 em Olinda. E foi o berço de grandes nomes, muitos presidentes da República. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco estiveram os maiores juristas do Brasil. O maior processualista, todo o direito processual brasileiro hoje é feito com base na obra de Alfredo Buzaide, que foi um dos maiores juristas que já pisou neste país, que já viveu neste país. Alfredo Buzaide era ministro da Justiça nos anos do regime militar. E quem é que não queria ter aula com Alfredo Buzaide? Só porque ele foi ministro do regime, escreveu o Código de Processo. Ele que inventou o Código de Processo Civil. Você não querer aprender com alguém como Alfredo Buzaide por conta das suas preferências políticas é muita estupidez. Quando eu fui aluno, nós tivemos lá renomados constitucionalistas no Brasil e na Europa,
que ajudaram a arquitetar os atos institucionais, inclusive os 5. Isso não quer dizer que você concorda ou não, mas que você extrai a sabedoria dos grandes juristas que existem no Brasil e na Europa. Até mesmo para não repetir. Até mesmo para ter uma centelha do mesmo conhecimento técnico que eles têm. Eu nunca vi isso acontecer no Lago São Francisco. Eles dizem na carta, a principal instituição de ensino jurídico do país. Me desculpem, foi, não é mais, e digo isso com dor no meu coração. Porque o Largo São Francisco é minha casa da graduação, na pós, no mestrado, no doutorado e onde eu estou fazendo a minha livre docência. Mas eu não tenho vontade nenhuma de entrar numa sala de aula com alunos desse naipe. Eles dizem que ela não assinou a carta pela democracia, antes das eleições do ano passado. Não assinou porque não quis, ninguém é obrigado a assinar nada, ainda mais uma carta como aquela, que eu chamo de carta escrita por analfabetos e lida por mudos diante de uma plateia de cegos. E eles dizem ainda, as nossas salas de aula se tornaram grandes demais para você. E eu respondo a vocês com um trecho do Dia da Criação de Vinícius de Moraes. Essas salas podem estar grandes demais, mas estão ocupadas por